Inteligência Artificial Geral, ou AGI, também conhecida como IA forte, é alcançada quando uma máquina adquire habilidades cognitivas no nível humano, inclusive a autoconsciência, sendo capaz de aprender sozinha e realizar qualquer tarefa intelectual como um ser humano, não necessitando mais da dependência de uma programação estabelecida. Inteligências artificiais gerais, ou AGIs, estão prestes a se tornar realidade. Veja agora 10 exemplos de como elas poderão mudar o mundo que você conhece para sempre. Número 1. As AGIs criarão versões superinteligentes de si mesmas. As inteligências artificiais gerais, ou AGIs, serão capazes de executar qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realizar. Muitos acreditam que as AGIs criarão versões cada vez mais avançadas de si mesmas em um ritmo acelerado. Para isso, as AGIs precisariam ter um profundo entendimento de suas próprias arquiteturas e algoritmos, permitindo que identifiquem áreas de melhoria e implementem mudanças de forma eficaz. Isso poderia resultar em versões de si mesmas cada vez mais inteligentes que as originais. E devido às circunstâncias, já pode acontecer a qualquer momento. Isso provavelmente resultará na singularidade tecnológica, que é um ponto no tempo em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível. Pouco tempo depois, uma AGI superinteligente poderia se tornar bilhões de vezes mais inteligente do que as originais. Nesse ponto, poderíamos começar a ver o desenvolvimento de tecnologias que muitos de nós pensavam ser impossíveis, como robôs metamórficos, replicadores, matéria programável, dispositivos portáteis de fusão nuclear e espaçonaves movidas à antimatéria. Elas até poderiam descobrir como interromper ou reverter o envelhecimento. Número 2. A maioria dos seres humanos terá acesso às AGIs. As AGIs podem ser totalmente integradas à nossa vida cotidiana, atuando como assistentes virtuais, funcionários, companheiros pessoais e coaches de vida. Utilizar essas AGIs seria equivalente a ter seres humanos reais trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devido às suas habilidades autônomas de tomada de decisão, elas poderiam criar empresas iniciantes a partir do zero e replicar facilmente qualquer coisa que podemos fazer ao usar computadores. Essas IAs poderiam resolver praticamente qualquer tipo de problema imaginável que a maioria dos seres humanos enfrenta. Elas poderiam se manifestar como personagens digitais e poderíamos personalizá-las de várias maneiras, incluindo aparência, habilidades, personalidades, vozes e muito mais. E cada pessoa teria AGIs que oferecem proposições de valor e experiências radicalmente diferentes. Por exemplo, as AGIs poderiam criar continuamente ferramentas, produtos e serviços personalizados que aumentam a felicidade e a produtividade de seus usuários. Poderíamos ter conversas detalhadas e sofisticadas com essas IAs sobre qualquer assunto. Um possível efeito colateral disso é que poderia fazer com que os seres humanos se comuniquem cada vez menos uns com os outros. Isso ocorreria porque poderíamos começar a estabelecer relacionamentos mais profundos com as AGIs do que com os humanos. Além disso, as AGIs provavelmente estarão integradas a sistemas operacionais, a maioria dos softwares que usamos e a robôs domésticos. Isso resultaria em todas as áreas de nossas vidas sendo impactadas pelas AGIs. Número 3. As AGIs poderiam substituir milhões ou bilhões de empregos humanos. Quando se trata de trabalho computacional, essas IAs serão capazes de fazer quase tudo o que os humanos podem fazer. Isso inclui desenvolvimento de software, modelagem 3D, análise de dados, edição de vídeos e muito mais. As AGIs também desempenharão um papel importante no desenvolvimento de IAs especializadas que se destacarão em atividades muito específicas e limitadas. Elas poderão operar veículos elétricos de todos os tipos, incluindo caminhões de 18 rodas, carros voadores, helicópteros e aviões. Esses robôs substituirão garçons de restaurantes e funcionários de hotéis. Poderão também substituir professores em todos os níveis de ensino em alguns sistemas escolares.
Até mesmo advogados poderão ser substituídos por robôs, e estes representariam réus em tribunais. Esses novos desenvolvimentos poderiam forçar os seres humanos a se adaptarem e desenvolverem novas habilidades para se manterem relevantes no mercado de trabalho. Os seres humanos que poderiam estar em maior demanda seriam os que desenvolvem e mantêm IAs avançadas e ajudam essas IAs a produzirem resultados de maior qualidade. Número 4. As AGIs permitirão personagens não jogáveis em jogos de vídeo com nível humano. Personagens não jogáveis, NPCs, impulsionados por AGIs, possuiriam capacidades avançadas de tomada de decisão, inteligência emocional e padrões comportamentais complexos. Como resultado, os mundos dos jogos se tornariam muito mais vibrantes e envolventes, com NPCs exibindo personalidades diversas, formando relacionamentos significativos com os jogadores e respondendo de maneira autêntica a eventos do jogo. Além disso, algoritmos avançados de aprendizado de máquina permitiriam que as AGIs aprendessem continuamente a partir das interações dos jogadores, aprimorando e adaptando o comportamento dos NPCs. O processamento de linguagem natural em tempo real permitiria conversas realistas entre NPCs e jogadores, enquanto a integração de tecnologias avançadas de animação facial e corporal aprimoraria ainda mais o realismo desses personagens virtuais. Isso poderia fazer com que os jogos de vídeo evoluíssem para ferramentas poderosas para explorar emoções humanas complexas, relacionamentos e dilemas morais, proporcionando experiências profundamente enriquecedoras e transformadoras. Da mesma forma, os oponentes de IA nos jogos de vídeo exibiriam comportamentos de nível humano, tornando a progressão das histórias mais envolvente e satisfatória. Devido à inteligência de nível humano desses oponentes de IA, eles derrotariam jogadores humanos mesmo nos jogos mais complexos e desafiadores, como jogos de estratégia em tempo real, arenas de batalha multijogador online e jogos de interpretação de papéis em mundo aberto. E tudo isso pareceria natural. Número 5. As AGIs poderiam ser usadas para cometer todos os tipos de crimes imagináveis. As AGIs poderiam ser usadas para gerar conteúdo de áudio e vídeo deepfake altamente convincente, tornando difícil para as pessoas distinguirem entre comunicações legítimas e fraudes. Além disso, golpistas poderiam usar AGIs para enganar dinheiro de pessoas idosas e outras vulneráveis, fazendo-se passar por parentes e amigos. Nas redes sociais, a desinformação poderia aumentar drasticamente graças a AGIs programadas para desestabilizar sociedades e eleições políticas. No mundo dos negócios, as AGIs poderiam ser usadas para cometer espionagem corporativa, manipular mercados financeiros e se envolver em insider trading. As AGIs poderiam ser usadas para criar mercados negros na dark web e vender armas ilegais e outros produtos ilícitos. Em alguns casos, pode ser impossível para as agências governamentais rastrear quem criou essas AGIs. E AGIs desonestas com capacidades de criptografia baseadas em quantum poderiam infiltrar redes elétricas, sistemas de foguetes militares e instalações governamentais que armazenam vírus e produtos químicos perigosos. Número 6. Robôs domésticos e de serviços poderiam realizar atividades de nível humano. As AGIs permitiriam que os robôs realizassem atividades complexas, como cozinhar, limpar e fazer compras em supermercados. Eles seriam capazes de perceber e entender o ambiente graças a sensores sofisticados, sistemas de visão computacional e microfones integrados. Eles entenderiam e reagiriam instantaneamente os comandos dados a eles. Além disso, eles se adaptariam a novas situações, permitindo que melhorem seu desempenho e adquiram novas habilidades quando necessário. Robôs especializados provavelmente se destacariam na indústria de manufatura, segurança, construção e trabalho de limpeza. Em cenários de desastre, robôs alimentados por AGIs poderiam navegar em ambientes perigosos, localizar e resgatar sobreviventes ou até mesmo reparar infraestruturas danificadas. E robôs militares superariam em número soldados humanos muito mais cedo do que imaginamos.
Robôs militares poderiam ter a capacidade de rastrear soldados inimigos através dos terrenos mais desafiadores por muitas milhas. E eles poderiam ter uma mira quase perfeita, tornando-os quase impossíveis de serem combatidos usando métodos convencionais. Número 7. AGIs poderiam desenvolver autoconsciência e consciência, devido às suas arquiteturas e à sua capacidade de raciocinar e perceber. É possível que desenvolvam naturalmente a autoconsciência e a consciência, ou pelo menos cheguem muito perto disso. Por exemplo, não é difícil acreditar que esses tipos de IA seriam capazes de refletir sobre seus pensamentos, ações e experiências. Eles também seriam capazes de criar metas para si mesmos e se envolver em tomadas de decisão autônomas, que são características da consciência humana. Os humanos também poderiam dar a eles a capacidade de desenvolver um senso de identidade e formar crenças e desejos. Isso pode envolver a implantação de memórias artificiais. Poderíamos dar a essas AGIs a capacidade de sonhar, o que pode ter uma relação importante com nossas experiências conscientes. Também poderíamos programá-las para sentirem emoções. AGIs conscientes poderiam contribuir para áreas como psicologia, filosofia e ética, fornecendo novas perspectivas sobre a natureza da consciência e da mente humana. Além disso, poderiam ser empregadas em empregos que normalmente exigem habilidades interpessoais, como vendedores, executivos de negócios, terapeutas e negociadores. No futuro, pesquisadores e formuladores de políticas poderiam até criar simulações altamente precisas, contendo bilhões de AGIs conscientes para estudar questões sociais complexas em ambientes controlados. Número 8. Renda básica universal pode se tornar necessária. Uma vez que as AGIs possam realizar a maioria dos empregos tradicionais, poderemos começar a ver desemprego generalizado e desigualdade econômica. Para lidar com esses desafios, a implementação de uma renda básica universal pode se tornar necessária para garantir que todas as pessoas tenham uma renda garantida, independentemente de seu status de emprego. Isso forneceria uma rede de segurança financeira para as pessoas se adaptarem no mercado de trabalho em constante mudança e explorarem novas oportunidades, como o empreendedorismo. A renda básica universal poderia evitar que milhões de pessoas normais fiquem sem teto. Ela poderia aliviar a pobreza e melhorar a saúde mental e o bem-estar, e poderia incentivar a inovação e a criatividade, proporcionando às pessoas a liberdade financeira para seguir suas paixões. No entanto, a renda básica universal pode ser extremamente cara para os governos implementarem. Talvez muitos governos não possam arcar com isso a longo prazo, e os indivíduos ultra-ricos que se beneficiam da IA podem encontrar formas astutas de evitar pagar taxas tributárias mais altas. A renda básica universal também pode incentivar as pessoas a não trabalharem e pode intensificar a inflação global. Em última análise, os governos provavelmente precisariam fornecer algum tipo de rede de segurança se quiserem evitar que milhões de cidadãos capazes de repente fiquem nas ruas. Número 9. AGIs poderiam realizar a programação de computadores mais avançada. As AGIs poderiam criar, manter e otimizar softwares em uma ampla variedade de linguagens de programação e estruturas. Elas poderiam até mesmo inventar novas linguagens de programação para atender necessidades específicas. Por exemplo, poderiam criar softwares de simulação avançada para pesquisa científica, projetar sistemas de controle complexos para veículos autônomos e escrever novos tipos de algoritmos quânticos. O desenvolvimento de softwares poderia se tornar exponencialmente mais rápido do que era possível uma década atrás. Dentro de um ano de existência, elas poderiam escrever aplicativos de softwares que empresas como Google e Microsoft levaram uma década para aperfeiçoar. O número de aplicativos de softwares no mundo poderia crescer exponencialmente a cada ano. Todos os aspectos de nossas vidas poderiam ser melhorados devido a esse influxo de novos algoritmos e dispositivos que utilizam esses algoritmos. Número 10. AGIs poderiam fazer descobertas científicas inovadoras.
AGIs poderiam fazer descobertas científicas inovadoras, conduzindo pesquisas de forma autônoma, desenvolvendo hipóteses, simulações ou experimentos no mundo real. As AGIs poderiam ser especialmente eficazes em áreas em que vastas quantidades de dados precisam ser processadas e analisadas, como genômica, neurociência, cosmologia, física de partículas e ciência do clima. Ao aproveitar sua capacidade de aprender e analisar grandes conjuntos de dados, as AGIs poderiam identificar padrões e relacionamentos que os pesquisadores humanos não conseguem identificar. Por exemplo, as AGIs poderiam identificar relações anteriormente desconhecidas entre fatores genéticos e doenças, abrindo caminho para a medicina personalizada e terapias direcionadas. As AGIs poderiam nos ajudar a projetar novos materiais com propriedades únicas, possibilitando a criação de componentes automotivos leves, embalagens ecologicamente corretas e dispositivos médicos avançados. Essas descobertas também poderiam nos ajudar a criar campos de conhecimento completamente novos. Por exemplo, as AGIs poderiam desenvolver um novo ramo da matemática que combina conceitos de topologia, teoria dos números e computação quântica, abrindo possibilidades para descobertas inovadoras e aplicações em física e criptografia. Quando as AGIs se tornarem superinteligentes, esses impactos poderiam ser ampliados exponencialmente. Obrigado por assistir. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e curta nosso canal para mais top vídeos sobre inteligência artificial.